Então, pessoal, vamos continuando aqui. Então, o diagnóstico da dependência ao álcool, ele passa por todas essas características, esses pontos aqui que eu falei para vocês. Por quê? Porque ele pode gerar aqui, tá, reforços tanto positivos quanto negativos aqui. E olha o que a gente observa em relação à abstinência, síndrome de abstinência alcoólica aqui do indivíduo. Nós podemos observar que esse indivíduo pode vir apresentar não somente confusão mental, mas também essa confusão mental ela tem que ser entendida como uma desorientação no tempo e no espaço, como também alterações psíquicas, alucinações. O indivíduo se mostra orientado a ter pensamentos muito coerentes em relação à sua fala, tá? Alucinações auditivas, alucinações visuais, táteis, até de perceptórios podem ser vistos aqui. Tá? E aqui a gente chega no que a gente observa em alguns casos mais extremos, no caso de mães gestantes, que tem bebês que apresentam o que chama-se síndrome alcoólica fetal, que ela é a principal causa comum, tá, de retardo mental, tá, infantil. Tá? Isso porque o recém-nascido, além de apresentar esse retardo, nós também encontramos que ele apresenta o que? Baixo peso, baixa estatura, microcefalia, lesões cardíacas e musculares, até um nível de QI tá? Baixo em relação à normalidade observado aqui. Tá? Nós observamos aqui. Leison, coloca no mute teu microfone, por favor. Tá? Também alterações de coordenação na criança, a gente observa aqui. E o álcool ele pode ter interação com outras substâncias, como, por exemplo, ela pode causar indução enzimática, pode causar intoxicações, porque ela consegue inibir o metabolismo de outros fármacos, outras substâncias. Ele pode também causar algumas disfunções hepáticas graves, está causando inibição na metabolização de certas drogas, certos fármacos. No caso do disulfiram, ele pode causar também uma reação sobre ele, como também pode causar uma depressão aditiva, ou seja, sobre o sistema nervoso central, juntamente com a interação com outros depressores, como no caso de antidepressivos, tá? E o tratamento para o álcool, para o tratamento do alcoolismo, vai desde uma desintoxicação, tá, até tratamentos clínicos, como psicoterapia, terapia ocupacional, educação física, acompanhamentos, principalmente aqui, o acompanhamento ele tem que ser feito em grupos operativos que são coordenados pelo AA, que é a Associação dos Alcoólicos Anônimos. Tem que haver também uma interação com a família desse álcool, desse paciente que é dependente do etanol, tá, para fazer uma reestruturação familiar, tá? E em casos mais extremos, a gente pode até fazer a internação desses pacientes em clínicas especializadas aqui. Bem, meninada, da parte de álcool, ficou alguma dúvida? Hein? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida que ficou para vocês aqui? Ou posso seguir em frente? Eu tenho uma dúvida, professor. Fala, Pamela, diga lá. Na questão, dizem que é bom para o coração tomar um cálice de vinho todos os dias. Isso é verdade? Assim, o álcool, quando não usado de forma abusiva, tá? Como para fim, no caso para esse fim terapêutico que ele é utilizado, ele sim, ele tem um efeito benéfico, por quê? Porque ele ajuda na queima tá? Da gordura. Isso quando a gente fala de bebida destilada. A bebida destilada ela consegue fazer essa queima, tá? Da gordura, fazendo com que havendo uma desobstrução nos teus vasos e nos teus capilares. É diferente de bebida fermentada, como é o caso da cerveja, em que nós observamos que não é a questão da própria cerveja em si que vai causar o aumento de ácidos graxos e, posteriormente, aumento de gordura no fígado. O que ocasiona é uma interação
da bebida com alimento, porque quem bebe cerveja, quem é acostumado a beber aquela sua latinha de cerveja, ele não bebe somente uma latinha de cerveja aqui, ele acaba bebendo o quê? Ele acaba bebendo juntamente, se alimentando aqui, tá? Com algum tira-gosto, seja um pedaço de carne, um frango, que isso é gordura, tá? E vai gerar ácido graxo, tá? Durante a metabolização do álcool juntamente com esse alimento, aumentando os valores de triglicerídeo e aumentando também os valores de gordura hepática aqui. Respondi a tua pergunta, Pamela? Sim, aí, então, no caso do vinho, ele seria uma bebida destilada, é isso? Exatamente, é por causa da proveniência da bebida alcoólica, que é uma bebida destilada, que ela não se torna cheia de ingredientes que façam com que haja uma obstrução, um aumento na taxa de gordura. No caso do vinho, não. O vinho ele consegue fazer com que haja uma queima dessa gordura. Tá, entendi. Aí eu queria tirar outra dúvida com relação ao coma alcoólico, Perdão? que no caso, o coma Ah, alcoólico, tá, perfeito. quando a pessoa chega em estado de coma, aí já vi casos de pessoas que já faleceram por conta do coma alcoólico. Eu queria saber fisiologicamente como é que isso funciona, como é que a pessoa ingere a bebida exageradamente e aí vai É porque no depois caso do qual o coma processo? alcoólico, é porque no coma alcoólico já é uma junção de vários sintomas que são ocasionados, tá, pelo uso abusivo e exagerado da bebida alcoólica, tá? É, e por conta desse consumo exagerado, você acaba causando, tá, um efeito, tá? Um efeito, tem um nome para isso que estou querendo me lembrar agora, é um efeito sinérgico sobre o sistema nervoso central do indivíduo, tá? O indivíduo ele começa a apresentar é, efeitos de estimulantes sobre o sistema nervoso central que fazem com que os impulsos aumentem, tá? Até que aumentem na sua proporção e aumentem seus potenciais de ação, que fazem com que esse sistema nervoso central, na hora que ele se desconecte, faz com que o indivíduo também perca a consciência e possa levar ao coma, leve o que a um desmaio, uma perda da consciência dele. Não sei se eu Entendi, tá bom. Não era isso que eu queria saber, professor. tá? Por isso que um dos tratamentos para, para o coma alcoólico, além de fazer a hidratação e a suplementação com glicose, porque na questão da glicose, ele entra na gliconeogênese, tá fazendo com que haja quebra dessas moléculas, principalmente de ácidos graxos, com que faça com que diminua principalmente as concentrações de acetaldeído no organismo do indivíduo, tá? Fazendo com que o indivíduo comece por causa da própria hidratação, ele tende a excretar esse álcool do organismo. Ele facilita a excreção desse álcool. Entendeste, Pamela? Entendi, muito obrigado, professor. De nada. Outra dúvida? Tem mais alguma outra dúvida aqui, o pessoal? Ou posso seguir em frente? Hein, Giovana, Gleison, Ingrid, Pode Kátia, seguir. Lucas, Thelma? Tudo bem, professor, pode seguir. Tá. O segundo composto que nós iremos conversar é sobre o tabaco, tá? Para vocês terem uma ideia, o tabaco aqui é um grave problema em saúde pública. Por quê? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 1 bilhão da população, principalmente a população adulta, é fumante. Tá? 1 bilhão e 200 milhões de pessoas são fumantes. Desse número aí, 200 milhões são mulheres, para vocês terem uma ideia. Tá? E só no ano de 2012 houve um censo e um relato da Organização Mundial da Saúde que constatou que 6 milhões de mortes que foram catalogadas estavam associadas, tá, de forma direta ao uso do tabagismo, tá, ok? Isso por ano. Além disso,
Desses 100 milhões de mortes que estavam ligadas diretamente ao tabagismo, 600 mil mortes estão relacionadas a fumantes passivos, ou seja, aquele indivíduo que nunca pegou no cigarro, mas está do lado de um fumante. Tá? No Brasil, nós observamos que na década de 80 houve uma diminuição, a partir da década de 80 houve uma diminuição no consumo de cigarro no país, ou seja, 16% da população ainda é fumante. Segundo o Ministério da Saúde Brasil, tá? Quase um terço das internações no SUS estão relacionadas ao tabagismo. E no período de 1996 a 2005, tá? Foram gastos quase 1,1 bilhões de reais, tá? Para tratamento a indivíduos que contraíram alguma doença relacionada ao tabagismo. Só para vocês terem uma ideia do tabaco, o tabaco ele é da família da Solanaceae, sendo que a principal espécie importante aqui é a Nicotiana tabaco, tá? Sendo que o principal componente ativo, tá, do tabaco é a nicotina, que é um alcaloide pirrolidínico, tá? Existem 3 tipos de reações que ocorrem durante a combustão do tabaco. Primeiro é a pirólise, que nada mais é do que uma degradação térmica do tabaco, ou seja, as substâncias que estão contidas nela são fracionadas e devido a uma alta, ou seja, uma reação que ocorre por conta de uma alta temperatura, oxigenação, promovida entre o fogo, no momento que você acende o cigarro, tá, com palito de fósforo, tá, e a atmosfera, tá, gera essa pirólise. Nós temos também o que chamamos de pirossíntese, que é a síntese a partir do calor, ou seja, os constituintes gerados a partir da pirólise, eles se recombinam com novos constituintes. E nós temos o último, que é a destilação. Quando ocorre, tá, ocorre principalmente nas extremidades do cigarro, tá, na forma de fumo, tá? Onde ocorre essa destilação da nicotina. Por isso que quando vocês veem a pessoa tragando um cigarro, tá, e sente aquela sensação de prazer que ele sempre relata, é por causa dessa destilação, ou seja, quando a nicotina consegue se destilar através do filtro, tá, que está presente no cigarro, e ela é inalada e absorvida pelo fumante. Além disso, nós também observamos que existem 2 fases aqui, uma fase gasosa e uma fase particulada. A fase gasosa da combustão, ela é representada por alguns gases que são liberados, principalmente o monóxido de carbono. Já a fase particulada, que são componentes que estão presentes, principalmente componentes particulados, nós temos a presença da nicotina, mas também nós temos a presença do benzopireno, que é um componente particulado altamente tóxico que está presente, tá, no cigarro quando o indivíduo fuma. Como também temos a presença de outros componentes aqui, como fenóis, cresóis, benzoatresenos, nitrosaminatambinas, o cádmio, que também está presente aqui. E existem diversos tipos de formas de uso do tabaco, desde a forma do cigarro, charuto, cachimbo, rapé, tabaco de mascar, nós observamos aqui. Tá? E nós temos 3 tipos de fumantes. Nós temos o ocasional, aquele que fuma 1 ou 2 cigarros por dia. Temos o regular, que é aquele que fuma pelo menos 10 cigarros por dia. Tá? Ou seja, no caso do fumante regular, ele fuma 10 cigarros por dia e não é dependente, ou seja, ele não tem a necessidade de aumentar esse número de cigarros. É diferente do fumante aqui dependente, que ele fuma mais de 20 cigarros por dia e ele apresenta um alto risco para a sua saúde, tornando-se cada vez mais dependente pelo consumo do tabaco, principalmente pela nicotina aqui. O mecanismo, principalmente... Oi, Thelma. Professor, tudo bom? Diga. É verdade, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que quem fuma o cigarro e quem fuma no cachimbo, o cachimbo faz menos mal do que o do cigarro, ou ambos fazem o mesmo, tem o mesmo malefício? Bem, os dois têm o mesmo malefício, só que quem se intoxica mais e quem tem maior exposição a ter um efeito
um efeito tóxico a curto, a médio prazo, é aquele que fuma o cigarro, porque o cachimbo ele não tem tantos aderentes, tantos agregantes, tá? Quando a gente comparado com o cigarro, porque o cigarro ele apresenta vários agregantes, principalmente materiais particulados, porque no cachimbo o indivíduo ele não, ele masca, ele fuma, tá? O que a gente chama do tabaco mesmo, tá? Que não é tão cheio de impurezas quando visto do cigarro. Por isso que hoje é um combate, principalmente para o cigarro que é traficado, ou seja, aquele cigarro ilegal que é vindo do Paraguai ou de outras áreas, tá? Que a gente observa que esse tabaco, esse cigarro, ele apresenta não somente material particular, como também outras substâncias, como, por exemplo, cádmio, até sílica, que fazem parte da constituição dele, que se torna altamente tóxico para a saúde do indivíduo. Respondi a tua pergunta, Thelma? Respondeu sim, obrigada. De nada. Além disso, nós temos, no mecanismo de ação tóxica, nós observamos que no caso da nicotina, a dose letal para o indivíduo morrer por ação da nicotina vai de 40 a 60 miligramas. Ou seja, se o indivíduo fumar 1 ou 2 cigarros por dia, olha o que acontece com ele. Ele consegue aumentar a sua frequência cardíaca, a sua pressão arterial, a sua frequência respiratória, aumento da sua glicemia, e em contrapartida ele consegue o quê? Diminuir a temperatura da pele, a irrigação sanguínea, diurese, tá? Além disso, o próprio uso da nicotina, ela pode ter o quê? 2 exemplos, ela pode causar duas sensações no indivíduo, uma sensação estimulante, como também uma sensação de sedação aqui no indivíduo, quando fuma um cigarro, tá? Em relação à toxinética da nicotina, ela é absorvida principalmente pela forma oral e a pulmonar, tá? Sendo que a fumaça tá aqui, presta atenção, Thelma, olha aqui, a fumaça do cachimbo, até eu me lembrei agora olhando aqui, isso que eu queria me lembrar, a fumaça do cachimbo e do charuto, por ela ser de pH alcalino, tá? A nicotina que está presente tanto no cachimbo quanto no charuto, tá? Ela se encontra numa forma o que protonada, mas ela é o que ela consegue ser absorvida aqui de forma rápida, principalmente na mucosa bucal. É diferente, tá, da fumaça do cigarro, que o pH dela já é um pH ácido, ou seja, ela se encontra numa forma não protonada e ela consegue ser absorvida mais facilmente pelos alvéolos pulmonares. Por isso que é uma preferência aqui muito dos indivíduos fumarem cigarro do que charuto, do que cachimbo, por conta disso, pelo fato da sua absorção ser mais rápida na forma do cigarro. Entendeste? Por conta disso, a gente vê que a absorção oral corresponde a 25 a 30% dos efeitos, principalmente os efeitos de primeira passagem. Diferente daqueles que são de inalação, que dependendo da quantidade, ou seja, dependendo da dose que o indivíduo traga traga no cigarro, ele pode absorver até 90%, tá, de nicotina diretamente no pulmão. E olha que outro dado interessante, no caso da nicotina, quando ela é absorvida pelos alvéolos pulmonares, tá, ela consegue atingir um valor, ou seja, ela consegue atingir uma concentração máxima num tempo menor de 10 minutos, diferente se a gente for fazer no caso do cachimbo e do charuto, que ele demora um pouco mais. A distribuição. No caso da nicotina, ela consegue se distribuir rapidamente, tá, na corrente sanguínea, porque ela consegue também se ligar rapidamente às proteínas plasmáticas, tá? E ela consegue passar rapidamente também pela barreira placentária e ser excretada no leite materno. Ela sofre também um processo de biotransformação, sendo que 80 a 90% dessa nicotina ela é biotransformada no fígado, sendo que ela apresenta um tempo de meia-vida, tá, de 2 horas. Tá? E essa nicotina, olha que legal, ela sofre um processo de oxidação, tá? Gerando o seu principal princípio ativo, que é a cotinina. Tá? E essa cotinina, dependendo da concentração que ela é absorvida, ela pode apresentar uma meia-vida que vai aumentando, tornando ela o quê? Tornando ela de difícil eliminação, ou seja, o tempo de meia-vida dela se torna mais demorado ainda. Tá? E essa nicotina ela pode ser excretada, tá, na forma inalterada da urina, dependendo principalmente do pH e do meio onde ela for o quê? Aonde ela for excretada.
Isto por quê? Porque pHs que forem menor do que 5, ou seja, pHs ácidos, nós observamos que quase 25% dessa nicotina são excretados. Já pHs que são alcalinos, ou seja, acima de 7, o valor já decai bastante aqui, ou seja, demora bastante a ser eliminado. Em relação aos efeitos tóxicos da nicotina, a gente tem os principais, que é por causa, ela pode causar doenças vasculares, principalmente por um aumento, né, na frequência cardíaca e na pressão arterial, e também por causa de uma vasoconstrição, que é ocasionada principalmente pela liberação de epinefrina e norepinefrina. Nós também observamos que há um aumento de monóxido de carbono, e esse monóxido de carbono faz com que haja uma ligação com a hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, que inibe o transporte, tá, de oxigênio ao nível dos tecidos, tá? E com isso pode causar a formação de aterosclerose e de trombose. Também observamos quadros pulmonares, como no caso da bronquite crônica e de efisema em pacientes que são fumantes. E esse bronquite crônica e esse efisema, ela é causada principalmente pela presença desses materiais particulares, como no caso da acroleína, fenóis, cresóis e ácidos orgânicos aqui. Além também do que o tabaco, ele também pode causar câncer, tá? Principalmente câncer no pulmão, que quase 90% dos pacientes que são tabagistas podem vir a apresentar, principalmente pela ação e pelo efeito que pela presença de substâncias carcinogênicas, como no caso de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que é o caso do benzopireno e das nitrosaminas, que são os principais compostos carcinogênicos, tá, que são responsáveis por ação e pela produção do câncer. E no caso da tolerância, nós observamos que a tolerância ao tabaco ele começa desde efeitos, a produzir efeitos como tonturas, hipotensão, vômito, sudorese. Tá? Nós observamos também que essa tolerância ela se perde muito à noite, tá? Mas só que o indivíduo, quando ele fuma o primeiro cigarro no dia seguinte, ele consegue voltar a apresentar essa tolerância, fazendo com que ele aumente seu desejo, aumente seu efeito pela busca da nicotina. Tá? E o mecanismo de tolerância aqui está associado principalmente a alterações no mecanismo de ação, tá, que a nicotina exerce sobre os receptores nicotínicos, e não por alterações farmacocinéticas. Ou seja, a farmacocinética aqui da nicotina não tem nada a ver, tá, com a ação da tolerância. A ação da tolerância se diz respeito ao mecanismo de ação que a nicotina irá exercer aqui sobre esses receptores nicotínicos. A dependência em relação à nicotina, ela é responsável, tá, principalmente aqui por um transtorno progressivo crônico, ou seja, por um agravamento, tá, que pode alterar e pode comprometer aqui, tá, alguns comportamentos, principalmente, tá, de resistência à mudança, ou seja, o indivíduo se torna resistente à mudança, tá, do hábito dele de deixar de fumar. Além disso, a própria nicotina, como um estimulante central, ou seja, um estimulante do sistema nervoso central, ele consegue atuar também nos neurônios noradrenérgicos aqui, tá, fazendo com que haja um efeito exacerbado dessa parte do sistema nervoso. Tá? E nós também observamos que na relação à dependência aqui, essa nicotina ela consegue, tá, fazer com que haja uma produção e um estímulo na liberação, principalmente de dopamina, fazendo com que haja um sistema, ou seja, um sistema de reforço, ou seja, um aumento dessa dependência, tá, e quando associada a outras substâncias psicoativas, como por exemplo no caso do etanol, faz com que essa dependência aumente ainda mais. A abstinência relacionada à ausência da nicotina pode levar desde transtorno do sono, náusea, irritabilidade, fadiga, ganho de peso, tá? Redução da frequência cardíaca. Tá? E nós observamos que essa abstinência, uma vez que o indivíduo deixe de fumar, ela ocorre rapidamente, logo nas primeiras 24 horas, podendo durar até alguns meses aqui.
tá? E a principal forma que a gente hoje tem para retirar o paciente, ou seja, para prevenir essa abstinência na nicotina, é usar substâncias, tá? Para tratamento que são substâncias à base de uma concentração tolerável de nicotina, para o indivíduo não vir a ter esses efeitos graves da nicotina. E eles são muito utilizados ou por via oral ou por via intravenosa, e hoje a gente já tem a via intradérmica também, que são feitas através de mecanismos de liberação lenta de nicotina no organismo do indivíduo. Bem, pessoal, a respeito do tabaco, ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa? Ou posso seguir em frente? Kátia, Lucas, Márcio, Thelma, Pamela, ficou alguma Tudo dúvida certo, aqui? pode continuar. Zenilde, posso seguir em frente? Sim, professor. Tá, vamos lá. O terceiro composto que nós iremos conversar é sobre a maconha. Tá? A maconha, também chamada de cannabis, por incrível que pareça, é a droga ilícita mais difundida e traficada no mundo. Ela consegue passar até do ópio aqui. Tá? Ela se disseminou, tá, ok? Em todos os continentes a partir, tá, de algumas propriedades medicinais que foram atribuídas a ela. E ela chegou aqui no Brasil juntamente com os escravos durante a escravidão aqui. A identificação botânica, só para vocês saberem, ela é proveniente da Cannabis sativa lunaris, ou cânhamo indiano, como é chamado, da família Cannabaceae, sendo que o principal componente químico aqui dela, tá, é o trans-delta-9-tetraído-canabinol, que tem atividade psicoativa sobre o nosso sistema nervoso central. Na legislação brasileira, nós temos que entender o quê? Que ela é uma droga ilegal perante o Código Penal. Isso porque ela está enquadrada na Lei 11.343 do Código Penal, de 23 de agosto de 2006. Só que, para usos medicinais, ela faz parte, tá? Para usos legais e medicinais, para determinadas doenças neurodegenerativas ou crônicas, tá? Como, por exemplo, certos tipos de neoplasia, ela também está presente e pode ser usada conforme portaria 344 aqui de 1998, tá? Sendo que ela é enquadrada como uma planta de uso, tá, de substância entorpecente, ou seja, ela faz parte da lista E, sendo que o THC, ou seja, o seu princípio ativo aqui, tá, ele é listado como uma substância de uso prescrito no Brasil, fazendo parte da lista F aqui. E também como uma substância psicotrópica listada na lista F2, ou seja, ela é liberada somente para uso medicinal mediante prescrição receituária F e F2 aqui. Tá? Que somente determinados tipos de médicos, principalmente oncologistas, neurologistas, neuropsiquiatras, neuropsiquiatras, neurologistas, oncologistas e cancerologistas têm acesso a esse receituário. Por conta disso, por conta desse uso legal, nós observamos que houveram vários tipos de pesquisas terapêuticas para o uso e emprego da maconha, tá? Sendo que o primeiro deles foi o Sesamete, que é o Nabilone, tá? Que tem como princípio ativo derivados da canabinoide, que era muito utilizado em pacientes, tá? Que apresentavam certos tipos, quadros de câncer, que era utilizado para inibir o vômito e a náusea durante a quimioterapia. Um outro derivado dele foi o marinol, que tinha como derivado o donabinol, que ele era muito utilizado para pacientes soropositivos, HIV positivos, por conta da perda de peso que esses pacientes vinham apresentando. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? A cannabis recebeu essa denominação e ela recebe também outros tipos de denominações, dependendo da região do mundo onde ela vai ser consumida. Ela pode ser chamada de baseado aqui no Brasil, de fininho, de maconha, de marihuana em alguns países latino-americanos. Tá? Ela pode ser preparada de várias formas a partir da planta, tá? Principalmente da
forma da planta seca, onde ela vai ser picada e formada através de cigarros, tá? Onde ela vai apresentar o seu princípio ativo numa concentração de 0,5 a 5% de tetraidrocannabinol. E no caso do haxixe ou do chará, que é uma outra forma de você também obter a cannabis, tá? Que é a partir da resina extraída da planta, tá? Por meio de uma fricção, tá? Nós observamos que essa forma, esse aspecto semissólido que é originado, tá? Ela tem uma forma esférica e ela é utilizada principalmente na forma de cachimbo, aonde o indivíduo fuma esses cachimbos e o teor, ou seja, a presença de tetraidrocannabinol é 2 vezes maior, 4 vezes maior do que na forma fumada, ou seja, na forma de cigarro aqui. Em relação à via de administração, ela pode ser administrada de 2 formas, pela via oral, que é a menos usada, por quê? Porque os efeitos, a ação é demorada, tá? Isto porque o TETA9, o princípio ativo, o THC aqui, ele é rapidamente degradado, tá? Por ação da flora intestinal e bacteriana que está presente no nosso organismo. Por isso que a via respiratória é a mais utilizada. Por quê? Porque o efeito é maior aqui e a sensação demora-se a perder, tá? Durante o fumo desse usuário. Tá? Desta forma, ela consegue se distribuir rapidamente aqui pelo organismo, tem uma alta ligação à proteína plasmática, apresenta um alto calor, um alto teor, ou seja, uma alta consistência lipofílica, ou seja, ela é altamente lipossolúvel aqui, havendo diminuição dos seus níveis séricos, e ela consegue atravessar não somente a barreira hematocefálica, como também a placentária, como também ela consegue ser excretada aqui pelo leite materno. Ela é biotransformada pelo citocromo P450, pela isoforma CYP2C, tá? Esse citocromo, ele consegue biotransformar o tetraidrocannabinol a 11-hidroxidelta-9-tetraidrocannabinol, que leva a um segundo processo, por um processo de oxidação, que leva à formação do 11-9-carboxy-delta-9-tetraidrocannabinol, que sofre conjugação com ácido glicurônico e posteriormente consegue ser totalmente excretado. Só um adendo para vocês. Do THC, que é o princípio ativo aqui, 70% dele é excretado em 72 horas. Tá? O restante pode levar até 7 dias para ser eliminado, isto por causa do alto teor lipossolúvel, lipofílico que esse composto apresenta no organismo do indivíduo. Tá? Por isso que nós observamos muito que quando a gente faz a comparação de um fumante, de um fumante ocasional para um fumante crônico que faz uso constantemente de cannabis, tá? O que a gente observa? Nós observamos que esse crônico a gente consegue pegar essa concentração de tetraidrocannabinol rapidamente na urina, diferente do fumante ocasional que fuma um baseado, um cigarro por dia, ou faz de forma esporádica. Por quê? Por causa dessa alta lipossolubilidade, ele consegue se aderir facilmente ao tecido adiposo, dificultando a sua excreção e dificultando uma análise toxicológica que consiga dizer que esse indivíduo fez uso de maconha. Ou seja, eu não consigo pegar a maconha no dia, tá? Só vou conseguir pegar a maconha depois de 7 dias na urina desse indivíduo. O material biológico a ser utilizado para análise toxicológica aqui é a urina, mas também a gente pode pegar fio de cabelo, o sangue, o suor também como outro material biológico, outras matrizes biológicas. O mecanismo de ação desse tetraidrocannabinol, ele atua principalmente sobre receptores CB1 e CB2 que estão próximos e presentes no espaço sináptico, havendo ação sobre o sistema nervoso central e sobre o sistema imune e da hematopoese. Tá?
e nós observamos que esses receptores, uma vez ligados de forma ativa ao THC, eles conseguem haver uma interação com neurônios dopaminérgicos, havendo uma liberação de dopamina no sistema nervoso central e sobre o restante do organismo, sobre o restante do corpo, havendo um aumento no efeito clínico quando for utilizado para fins clínicos, ou, no caso, para euforia e prazer, a gente observa que é um aumento nessa euforia, nesse prazer no indivíduo aqui, no usuário. Os efeitos a curto prazo do uso da maconha vão desde euforia, relaxamento, ansiedade, perda de noção de tempo, diminuição de coordenação motora, taquicardia, aumento de apetite. Como a longo prazo a gente pode observar bronquite, faringite, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, transtornos psicológicos, anormalidades comportamentais, principalmente de crianças que são vindas de mães que são usuárias de maconha. E a dependência varia muito, principalmente quando ela é vista a longo prazo, e esse a longo prazo se faz diretamente do uso diário e frequente dessa maconha do indivíduo. Além disso, ela não ocorre em todos os usuários. Ou seja, nós observamos aqui que indivíduos aqui, eles o quê? Eles muitas vezes, quando o indivíduo faz uso da maconha, muitas vezes ele não chega a ter a sensação, atingiu a sensação de prazer, diferente de outros indivíduos que conseguem atingir essa sensação de euforia, de prazer, que a maconha traz, e fazem com que eles sejam rapidamente dependentes dela. Tá? Além disso, o uso prolongado da maconha causa alterações graves no sistema nervoso central, tá? Semelhante a outros tipos de drogas de abuso, caso do álcool aqui. E no caso da dependência, o indivíduo tem que se conscientizar que ele é dependente para procurar ajuda médica aqui. A tolerância ela é provocada principalmente, tá, pela estabilidade das doses da droga, ou seja, da maconha, ocorre principalmente devido a uma dessensibilização pelos receptores nicotínicos aqui. Há uma diminuição também na velocidade e na duração dessa tolerância, que varia muito com o efeito, ou seja, varia muito com a dose que esse indivíduo ingerir, tá, ou se administrar. E em casos rapidamente, a interrupção, tá, nós observamos que há um consumo, tá, exagerado por essa substância por conta da maconha, podendo levar até analgesias ou até a perda de memória aqui. E no caso da abstinência, nós observamos que o indivíduo ele apresenta um abandono, ou seja, um súbito abandono pelo uso da maconha de forma rápida. Também pode ter crise de abstinência, onde o indivíduo começa a sentir efeitos intensos pelo uso da droga. Pode ter insônia, diminuição do apetite, perda de peso, pode ter agressividade, inquietação, pode também ter crises similares, iguais ao que são vistos, como que eu já relatei a vocês, quando ocorre abstinência por conta da nicotina, a gente também observa no caso da maconha aqui. Bem, pessoal, em relação à maconha, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu posso seguir em frente? Eu tenho uma dúvida, professor. Está faltando um minuto, rapidinho, Pamela, está faltando um minuto. Quando cair o link, eu vou mandar de novo um novo link para vocês, tá? Mas pergunte lá, Pamela. A pessoa que usa a maconha, aí se ela for fazer o exame no outro dia, não vai constar só depois de 7 dias que ela fez o uso, Exatamente. Não vai por causa que ela é facilmente, como ela é facilmente distribuída e ela é lipossolúvel, ela interage rapidamente com o tecido adiposo. E ela vai ser lentamente ela vai ser lentamente sendo liberada no tecido adiposo para o organismo. Por isso que a gente não consegue. Mas e se a pessoa for um dependente que use assim sempre, vários já usa há muito